O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Havia um chefe judaico, membro do grupo dos fariseus chamado Nicodemos, que foi ter com Jesus de noite e lhe disse: Rabi, sabemos que vieste como mestre da parte de Deus. De fato, ninguém pode realizar os sinais que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce do alto, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse: como é que alguém pode nascer se já é velho? Poderá entrar outra vez no ventre de sua mãe? Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Não te admires por eu haver dito, vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, nós ouvimos o Evangelho de São João, capítulo 3, versículos do 1 ao 8. E o Evangelho dizia que um homem que tinha uma posição muito privilegiada no grupo dos fariseus, o nome desse homem era Nicodemos, foi procurar Jesus nas caladas da noite. Sabem, queridos irmãos, que aquele homem, Nicodemos, ele não queria dar na vista de que ele estava tendo uma certa identificação com Jesus de Nazaré. Seria até um insulto ao partido dos fariseus se as pessoas soubessem que um chefe judaico, que era Nicodemos, estava tendo uma inclinação para o Evangelho. É por isso que São João, no seu Evangelho, nos dizia que Nicodemos foi procurar Jesus durante a noite. Queridos, esse mesmo Evangelho de São João, mais adiante, vai lembrar de Nicodemos como aquele que preferiu mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Ou seja, transmitindo para a nossa vida, queridos irmãos, às vezes a gente pode ter uma vergonha, uma certa vergonha de ser cristão, de pertencer a Cristo. Queridos, que nós não tenhamos de modo algum vergonha, medo de pertencer a Cristo, de modo que a gente tenha que procurá-lo às caladas da noite. Ou seja, Nicodemos não queria perder a posição que ele tinha. Me faz lembrar muito de Pôncio Pilatos,
que ele até sabia que Nosso Senhor era inocente. Há poucos dias celebrávamos a Semana Santa. Mas quando o povo ameaçou Pilatos, dizendo que ele não era amigo de César se ele liberasse Jesus, os evangelhos dizem que ele tremeu nas bases. Então, resolveu lavar as mãos e entregar a Jesus. Embora, queridos irmãos, Nicodemos vá aparecer de novo no momento em que o corpo de Nosso Senhor é retirado da cruz. Agora, o processo de conversão iniciado na vida de Nicodemos estava tendo continuidade. Aí a Bíblia não fala mais da figura desse homem. Mas é muito interessante, queridos irmãos, o diálogo que Jesus desenvolve com Nicodemos. Nicodemos que começou a conversa. À noite é hora de dormir, mas Jesus, ele é todo ouvidos para aquele que está sinceramente buscando a verdade. Ele, quando aproximou-se da samaritana para saciar a sua sede, ele até esqueceu da sede material, da sede física, porque o papo entre ele e a samaritana estava tão excelente. E nós sabemos que naquele dia Jesus conquistou a samaritana para o reino de Deus. Agora Nosso Senhor esquece até o cansaço da noite para conversar com alguém que certamente queria se tornar um discípulo do Senhor, mas não naquele momento. E Nicodemos então começa a conversa dizendo para Jesus: Rabi, vejam como é que ele chama Jesus, de mestre unicamente. Significa que Nicodemos ainda não está muito avançado no caminho espiritual, porque Jesus, ele é muito mais do que um mestre. Ele é Senhor, ele é Deus. Mas tudo bem, Rabi, só alguém que vem de Deus é que pode realizar os sinais que realizais. Jesus começa então, queridos irmãos, a falar do sacramento do batismo para Nicodemos. Ele diz então para aquele chefe judaico que quem não nascer do alto não poderá entrar no reino de Deus. Nicodemos entendeu, segundo a carne, essa afirmação de Nosso Senhor. E disse para Jesus: mas como alguém pode nascer de novo? Por acaso o homem pode voltar para o ventre da sua mãe para nascer de novo? Nosso Senhor então esclarece Nicodemos, dizendo-lhe: quem não nascer da água e do Espírito não poderá ter parte no reino de Deus. Em outras palavras, quem não for batizado não poderá entrar no reino de Deus. Nicodemos, se quisesse se tornar discípulo, tinha que se abrir para esse primeiro sacramento da iniciação cristã, que é o Santo Batismo. Ao meio-dia, eu celebrava aqui na Basílica e eu dizia para os fiéis que estavam presentes naquela missa que Santo Agostinho, para falar que o batismo é irrepetível, ele acontece só uma vez, Santo Agostinho se apropriou desse dizer desconcertado de Nicodemos. Como é que o homem pode nascer fisicamente de novo? Ele pode voltar para o ventre da sua mãe? O homem só nasce uma vez da sua mãe. Aí Santo Agostinho dizia: o batismo não é diferente. O batismo é um novo nascimento, um nascimento do alto, o nascimento espiritual. E acontece só uma vez. Ninguém pode ser batizado mais de uma vez. A Igreja Católica é tão ciosa em relação ao batismo que até pessoas que vêm de outras comunidades cristãs, que já foram batizadas,
a igreja só chama essas pessoas para professarem a fé católica e receberem os ritos complementares, que consistem na imposição do óleo dos catecúmenos, do crisma, enfim. Mas a igreja verifica se realmente essa pessoa foi batizada na água, com água e em nome da Santíssima Trindade. Agora vocês sabem, queridos irmãos, que muitas das comunidades cristãs, fora da Igreja Católica, não levam muito a sério esse sacramento, porque se um católico, infelizmente, abandonar a sua fé, porque certamente por falta de conhecimento, lá ele é batizado de novo. E se ele deixar aquela comunidade cristã e for para outra, lá ele é batizado de novo. E o batismo é só uma vez. Um só batismo, um só Senhor, como reza São Paulo na carta aos Efésios. Queridos, a Igreja Católica é muito sábia. A festa da Páscoa está muito ligada ao batismo. Não é por nada que na primeira segunda-feira depois da oitava da Páscoa, que terminou ontem com a festa da Divina Misericórdia, a igreja põe sempre esse texto do Evangelho de São João, no qual Jesus fala para Nicodemos sobre o sacramento do batismo. E prestem atenção que daqui a algumas semanas a igreja começará a falar da Eucaristia, o pão da vida. Porque o objetivo do sacramento do batismo é conduzir o povo para o alimento de vida eterna que é a Eucaristia. Então escutem bem um outro ensinamento de Santo Agostinho. Dizia ele, nas suas catequeses do batismo: quando o povo de Deus passou pelo Mar Vermelho, saindo do Egito, terra do pecado, em direção ao deserto para buscar a terra prometida, segundo São Paulo, a passagem pelo Mar Vermelho já era o batismo do povo da antiga aliança. Eles foram batizados na esperança, porque quem inaugura o batismo como sacramento é Cristo Jesus, não é São João Batista não. Sabe que dia que o batismo nasce de verdade como sacramento? Não é no Rio Jordão não, é no altar da cruz. Quando Jesus é crucificado, quando sobretudo o seu peito é aberto pela lança de um pagão. E não foi uma cena qualquer, porque São João, ao ver jorrarem sangue e água do peito aberto de Cristo, ele disse: olha, eu vi e dou testemunho, e o meu testemunho é verdadeiro. A água, símbolo do batismo, como já sabemos, e o sangue, símbolo da Eucaristia. Sacramentos que estão interligados. Portanto, nós somos batizados no sangue de Cristo, dizia Agostinho, e essa água está ligada ao sangue no peito aberto de Cristo crucificado. E o mar é vermelho porque ele está tingido com o sangue de Cristo, que é vermelho. E o povo, quando passa pelo Mar Vermelho para o deserto, é para ser alimentado pelo maná, que era prefiguração do sacramento da Eucaristia. Queridos irmãos, quem conhece Cristo de verdade, automaticamente, se posso dizer assim, tem um desejo veemente de receber o sacramento do batismo. E quem é batizado tem fome da Eucaristia, tem desejo de se alimentar do pão de vida eterna. Oh, queridos irmãos, o que seríamos nós sem esses sacramentos? O que seríamos nós? Eu costumo dizer que os sacramentos são como o toque de Deus na nossa vida. Eu quero finalizar dizendo a vocês que Deus ele está tão presente na nossa vida que Jesus tem a necessidade, ao final do evangelho que nós escutávamos, dizer que o vento sopra onde quer. A gente não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai, mas ele sopra onde quer.
Certamente que o Senhor se refere ao Espírito Santo e o Espírito é Deus. Meus irmãos, Deus está presente na nossa vida. A gente escuta o seu ruído, a sua presença na nossa vida. Não só pela natureza, não só pela pessoa do próximo, mas na oração, nos sacramentos, nós sentimos a presença de Deus. E eu digo a vocês, nós temos que crescer muito na vida espiritual. Eu digo a vocês, me apropriando das palavras do Rupnik, que é um teólogo católico, que, olha, nós somos muito parecidos com os outros animais, fisiologicamente falando. Somos até parecidos com os outros homens, na razão, na inteligência, na vontade, nos sentimentos, mas nós não somos parecidos com todos em relação à vida espiritual, porque alguns ficam estagnados no caminho. Pessoas que não crescem de modo algum na vida espiritual. Não basta só dizer, eu creio em Deus, mas não vem à igreja, não recebe os sacramentos, você fica nanico na vida espiritual a sua existência inteira. A igreja sabiamente fala no seu catecismo que o homem pode intuir a existência de Deus contemplando a natureza, mas isso não basta. Isso é pouco. É por isso que Deus se revela no seu Filho Jesus Cristo. Se Deus não se revela a nós, o homem fica com conhecimento muito pequeno. Todos os homens, todos os seres humanos têm algo que precisa ser trabalhado. Essa tendência para Deus é algo tosco, como eu diria assim, rudimentar. É como um bloco de madeira que precisa ser talhado. Enfim, então, queridos irmãos, quantos acreditam em Deus? Mas eu não sei se é o Deus de Jesus Cristo. Pode ser o Deus da natureza, pode ser o Deus daquilo, disso, o arquiteto do universo, mas o Deus de Jesus Cristo é muito mais do que o Deus da natureza, do que o grande arquiteto do universo. Deus é muito mais do que isso. Jesus quer falar isso para Nicodemos. Não basta ficar só com esse conhecimento dos fariseus. Tem algo mais para ti, Nicodemos, mas tu precisa nascer de novo. Nicodemos deixará de se moldar. Na cruz ele vai criar coragem. Queridos irmãos, quantos católicos a gente conhece que foram batizados, mas nunca mais regressaram, voltaram à igreja. Pararam no estágio inicial. Falam até de Deus, mas nunca citam Jesus Cristo ou o Espírito Santo. Eu digo que a palavra Deus é algo muito geral. Muito geral. Eu acho muito bonito no Evangelho de São João que o nome de Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Ele tem nome. Só Deus não é suficiente, não. Aqui no Brasil foi feita uma pesquisa há muito tempo. Foi divulgada essa pesquisa. Perguntaram para as pessoas quem que acreditava em Deus. Quase 99% dizia acreditar em Deus. Mas eu também ficava com ponto de interrogação, né? Se botasse Jesus Cristo aí no meio, hein? O Espírito Santo. Então, queridos irmãos, o nosso Deus tem nome. Não basta só chamá-lo de Deus. Ele é Pai, Ele é Filho, Ele é Espírito Santo. Amém? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.